Boa noite, então meu nome é Ludmila Santiago Almeida, eu sou residente do 3º ano de Medicina Nuclear da Unicamp. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando. O objetivo que eu vou ter aqui, eu escrevi como 3, né? Primeiro, então, falar do caso clínico. No meio do caso, tentar introduzir alguns conceitos, que a Larissa, ainda bem, já fez essa parte, muito obrigada. E depois discutir sobre a aplicação do PET com FDG para os tumores neuroendócrinos. Então, o caso da nossa paciente, MBTC, é uma paciente de sexo feminino. Em 99, ela tinha 44 anos. Ela iniciou com um quadro de um rubor facial. Um rubor facial, esporádico, que vinha. Começou terapia de reposição hormonal, achando que era menopausa. Ela não teve melhora. Depois de um ano, começou a aparecer umas pintinhas, sumiam, desapareciam. Ela não tinha outros critérios da síndrome carcinoide. Ela foi no dermato, tratou do urticária, não melhorava. Em 2002, foi para reumato, acharam que era lúpus, né? Não melhora. Foi negativo, teve alta, voltou para a rede básica de novo. E em 2011, 12 anos depois que essa paciente tinha começado com os primeiros sintomas, ela teve uma nefrolitíase, fez uma ultrassom, e no ultrassom viu múltiplos nódulos hepáticos, sugestivos já de metástases hepáticas. Ela fez o screening fora, né, da Unicamp, fez um BDA, uma coluna, vieram normais. Aí fez uma biópsia guiada por ultrassom em 2011, no anátomo da parte hepática, né, viu um carcinoma pouco diferenciado. A imunohistoquímica, como a Larissa também falou, o perfil para carcinoma neuroendócrino, uma cromogranina e a sinaptofisina positivas. O KI67 deu intermediário de 5, tinha uma cromogranina já elevada e um ácido também elevado. Aqui, então, a Larissa também já fez essa introdução do que seriam, né, os tumores neuroendócrinos. Então, só falar brevemente que a cromogranina, a sinaptofisina, elas são marcadores imunológicos. Eles não vão informar sobre o tipo de produção hormonal que aquele tumor está tendo. São necessárias investigações adicionais, né? E no caso, o ácido, né? Se for gastrina, VIP, insulina. E frequentemente, 85% dos tumores neuroendócrinos vão expressar, então, os receptores de somatostatina, por isso que a gente faz as imagens com esses receptores. Só que é importante lembrar que não vão ser todos. São raros, como ela também disse, crescimento lento. A síndrome carcinoide, né, com rubor, a diarreia, a sudorese, em apenas 20% dos casos, né? E o caso do nosso paciente, então, já era um pouco mais raro, porque ela já começou com uma parte dessa síndrome. E geralmente ele está relacionado à síndrome carcinoide, com alguns tumores já no início, ou já quando a carga metastática já está muito alta, já os pacientes já têm um volume tumoral muito grande. Pode ser esporádica ou também relacionada a neoplasias endócrinas múltiplas. E o que vai ser importante para o diagnóstico e para o prognóstico é a localização onde que ele está, né? Se é pulmonar, trato gastrointestinal, dentro do trato gastrointestinal, se é pancreático, estômago, o grau, que a Larissa classificou muito bem, que é essencial saber, né? A invasão vascular, linfática, a quantidade de linfonodos, margem e TNI. Agora eu vou então seguir com aquele objetivo de seguir o guideline da NCCN para essa nossa paciente. Então era uma paciente que tinha uma biópsia que provava neuroendócrino, não tinha um lugar primário, né, dela. Ela fez uma CT e uma ressonância. Ambas vieram negativas, não conseguiram localizar o tumor primário. Então, a gente deu seguimento aqui, se você conseguir, né, você pode considerar a cintilografia. Aqui é o Octroscan, que a gente fez com índio na Unicamp, a imagem de 24 horas, que a gente vê as varreduras anterior e posterior, múltiplas metástases hepáticas, e tinha uma região de percaptação também na região do abdômen, do mesogástrio, né? Que em detalhe, aqui no espectro CT, a gente pode ver, então, são 8 densidades que tem, na verdade, de percaptação no radiotraçador, e uma linfonodomegalia mesentérica também. Então, essa paciente tinha áreas positivas, mas a gente não conseguiu localizar o grupo primário. A gente sabe metástases linfonodais, né, e as metástases hepáticas. E como ela tinha um carcinoma pouco diferenciado pelo guideline, você pode considerar o FDG. Então, foi optado para ela FDG, e além disso, como a gente tinha disponível, a gente também fez o datapato marcado com galho 68. Aqui eu vou discutir brevemente também sobre os métodos, né? Então, a CT, a ressonância, tem a questão do uso de contraste,
Muitas vezes elas não conseguem detectar, às vezes, lesões também muito pequenas, às vezes vão localizar, igual também a Larissa falou, retrospectivamente algumas lesões, né? Porque elas têm uma sensibilidade até que importante, mas uma especificidade muito baixa também. Muitas vezes não tem a ressonância de corpo inteiro disponível, embora ainda a CT e ressonância sejam bastante disponíveis no país. A sensibilidade de 60% a 94%. A cintilografia, né, convencional ou com SPECT-CT, às vezes o que vai dificultar são as captações em órgãos fisiológicos, lesões que sejam muito pequenas ou com uma densidade de receptores baixa. O importante é a especificidade, né, muito alta, avalia o corpo inteiro, e aquela questão do DTPA e o tecnésio, que o DTPA é a imagem um pouco mais degradada, né? A resolução da cintilografia de 10 a 15 milímetros, a sensibilidade de 77 a 85, com o SPECT a gente melhora, né, a acurácia do método, a especificidade, adiciona com o SPECT a informação também da CT. E agora com o tecnésio também tem essa imagem com maior disponibilidade e um menor custo também. E do PET, né, que agora também é o que tem tido grande força, né, cada vez mais no mercado, com os análogos da somatostatina. Esse artigo que fala da informação adicional do PET, né, o Galho da Tatoc, ele discute sobre o papel do PET, ele fala que o PET consegue achar 10% a mais dos primários do que a cintilografia convencional, né? Isso seria porque uma maior afinidade dos receptores, que é discutível dependendo do radiotraçador, né? Os exames são mais rápidos, é girador, também o Galho 68, mas ainda é pouco disponível no país. A resolução, que é bem melhor, né? E a sensibilidade também melhor. Então, esse aqui é o PET-CT com galho 68 da paciente, então a gente já sabe a distribuição normal que a Larissa já falou. O que a gente vê de diferente, então, são aquelas múltiplas metástases hepáticas que a paciente apresentava já no Trioscan, a linfonodomegalia, que a gente vê muito mais nitidamente, né, tanto as lesões quanto a linfonodomegalia, mas ela tinha uma captação na região abdominal anterior que não tinha sido vista no exame prévio, né? Então, aqui em mais detalhes, somente os cortes da fusão, né, fazendo múltiplas metástases hepáticas, a linfonodomegalia mesentérica, e aqui era uma alça regional que apresentava, sem nenhuma alteração anatômica na tomografia, mas que apresentava uma hipercaptação do radiotraçador, que era aquela região que na projeção 3D a gente consegue visualizar, e que ela permanecia fixa nas imagens tardias, não movimentava. Então, como uma região suspeita para ser um primário, né? Foi complementado, como isso tinha sido falado, né, com o FDG da paciente. A gente observa aqui nas imagens de 3D também que ela tinha alguns linfonodos cervicais, aqui à direita, tinha alguns sítios de injeções na região glútea e tinha uma imagenzinha nodular perto assim da bexiga, mas de distribuição normal, assim, não chamava nada mais atenção. Em maior detalhe, né, que o linfonodo na região cervical, que anatomicamente era normal, o paciente tinha uma história de IVAS, foi interpretado como provavelmente inflamatório mesmo. Aqui seria uma região hepática, né, que foi avaliada, que no exame do PET tinha uma hipercaptação, te vê que as hipodensidades apresentam uma hipocaptação em relação ao FDG. A gente vê áreas hipocaptantes com hipometabolismo. E aqui a linfonodomegalia, que também chamava bastante atenção no exame do PET, um SV bem modesto, né? Aqui aquela região que a gente via perto da bexiga, né, que podia até confundir, nas imagens tardias ela ficava mais nítida, ela tinha, segundo o radiologista, olhando retrospectivamente, uma certa reação desmoplásica, que seriam esses raios, e ele sugeria que poderia ser um primário. E ela tinha uma captação importante de FDG no nosso exame SV, de mais de 11, assim, nessa região. Então ficou aquela dúvida que podia ser talvez um primário, e aquele um sincrônico, e esse mais indiferenciado, aí ficava essa dúvida. É uma paciente com evolução já de muitos anos, né, do tumor. Então, não existe nenhum padrão ouro, né? São necessárias muitas vezes combinações para esses pacientes. Cerca de 50% dos pacientes ainda vão permanecer com um sítio primário indeterminado.
E cerca de 15 a 30% dos pacientes que você acha um primário, eles podem ter outro neuroendócrino sincrônico. Isso é bastante grande e que é o que pode ser o nosso caso, né? Então, a gente seguindo da NCC, então ela era assim um primário, fez a CT, fez a científico, fez o PET, a gente acredita que encontrou o primário, mas eles foram avaliar para qual a proposta dela, né? Só que ela tinha uma doença, carga tumoral muito grande já, não tinha indicação de cirurgia, ela tinha alguns sintomas ainda de rash, foi optada então por eu seguir ela com octreotide. Então, foi devido a essas presenças e sintomas, foi optado pela terapia sistêmica, foi contraindicado qualquer cirurgia, não foi feito nenhum transplante para ela. Agora eu vou falar um pouquinho o terceiro objetivo, que é falar do FDG, então, para os tumores neuroendócrinos. Essa aqui é uma revisão falando do valor do galho da batata e comparando com o FDG. Quando a gente olha os exames, a gente fica meio triste, né? A gente pensa, nossa, a sensibilidade do DOTA está bem melhor do que o FDG, né? 5 versus 54. Só que você vê que tem alguns exames que não faz muito sentido, né? Então, quando você vai procurar um pouco mais, alguns artigos que discutem sobre isso, essa revisão, ela suporta o uso do FDG, o que ele fala, né? Que isso muito depende de seleção, né? A sensibilidade vai depender para quem que você vai usar o FDG ou não, para quem vai ter benefício ou não você usar. Então, ele fala que a sensibilidade do FDG é menor para os NETs que são bem diferenciados, com uma sensibilidade de cerca de 60%, mas que você aumenta para quanto mais indiferenciado ou pouco diferenciado ele for, podendo chegar até 100%. Esse autor, ele encontrou uma sensibilidade de 90% para o octreoscan e 60% para o FDG. Só que quando ele selecionava o grupo de pacientes com KI67 acima de 15%, a sensibilidade invertia. Então, o FDG foi para 92 versus 69. E, além disso, ele via que o FDG apresentou uma performance superior dependendo da localização. Então, por exemplo, eles viram que para NETs pancreáticos a sensibilidade era melhor do que para gastrointestinais. Então, às vezes, você tem que pesar isso também na hora de você solicitar qual que seria o seu provável primário, né? Esses dois artigos, eles também vão discutir o papel do FDG e eles são enfáticos da essencialidade, principalmente quando os tumores são metastáticos. Eles colocam que um critério importante para você ter como um FDG positivo, que eles consideraram, seria um SUV máximo da lesão maior do que 4,5 ou se uma relação entre o tumor e o fundo maior do que 2,5. E isso tinha uma relação importante com a queda da sobrevida. Então, os pacientes que tinham FDG positivos, eles sobreviviam bem menos do que quando vinham com FDG negativo. E aquele mesmo autor, né, no trabalho dele, ele coloca o SUV como o único preditor de tempo livre de doença, de uma análise de várias variáveis que ele fez. Foi o único que teve uma correlação com sobrevida livre de doença, sendo melhor, inclusive, do que o KI67, pois ele via que pacientes com KI67 baixo, mas mais intermediário, podiam ter lesões hipermetabólicas com FDG e com isso um pior prognóstico. Pode ser o caso da nossa paciente. Esse artigo que discute então os paradigmas da parte molecular, ele vai discutir justamente isso, né? Ele vai colocar aqui os critérios, né? O grau, o KI67, a anatomia, o prognóstico, opções de tratamento, dependendo do tipo, se está dentro bem diferenciado ou pobremente diferenciado. O que ele coloca? Quanto mais vai se indiferenciando, mais seria indicação de você fazer um método combinado, sair somente da cintilografia ou do PET e associar os métodos para ver também agressividade, né, celular, metabolismo, e que estaria bastante indicado a FDG. E isso mudaria também a opção terapêutica dos pacientes. Os pacientes que estariam com um tumor bem diferenciado teriam como opção somente observar ou tomar análogos ou fazer terapia radionuclídica. Agora, pacientes que têm um FDG muito forte, uma captação importante, que já têm lesões agressivas, teria indicação, então, de muitas vezes iniciar uma quimioterapia. E isso é importante, né, para o paciente. E os tipos de
opções terapêuticas que vão ser usadas também. Esse aqui também do mesmo artigo, é muito interessante, ele coloca os 2 exames da mesma paciente, o FDG e o DAT, né? O galho real do afetato. E o que você observa é que, no mesmo corte, né? Se você olhar aqui, nesse mesmo nível, dos 2 exames, você deve ter uma lesão que ela é hipercaptante no galho e que não aparece captação no FDG. E que se você fosse biopsiar, por exemplo, essa região aqui, você ia dar uma lesão com um metabolismo muito inferior, né? Então, a gente realmente consegue fazer uma avaliação metabólica e histológica, igual a Larissa falou, de corpo inteiro. E mesmo um tumor, que aqui nesse caso desse paciente, que é na cauda do pâncreas, tem essa massa bastante ávida pelo FDG, ela tinha áreas indiferenciadas, então a gente vê essa heterogeneidade, né, molecular dentro mesmo da massa tumoral. Então, quando solicitar o FDG, né, aquelas revisões eles colocam algumas indicações que eu acho que a gente tem que ter em mente quando a gente estiver lidando com o paciente. Não são ainda totalmente formais, né, por causa do custo tudo isso, mas eu acho que cada vez mais vão entrar como opções, né. Então, principalmente, se o paciente for candidato a uma cirurgia, isso altera totalmente o estadiamento. Então, você fazer a cintilografia FDG para garantir o melhor estadiamento possível antes de submeter um paciente que você está achando que vai ser uma cirurgia curativa. Se o paciente tiver uma cintilografia negativa, mas uma biópsia com grau mais elevado, também estaria uma indicação para você ver se não tem nenhuma outra lesão mais indiferenciada. E mesmo se o paciente não possui um grau histológico elevado, mas se você deseja saber se o tumor ele pode ter uma diferença entre grau metabólico e histológico, que é aquilo que a gente vê no KI67 e captação de FDG discrepantes, se você quer predizer progressão e com isso sobrevida, e se você, diante de uma lesão mais agressiva, você vai ter um paciente que tolera estratégias terapêuticas também mais agressivas. Então, essas seriam as indicações. Aqui são algumas outras bibliografias. Acho que é só isso.